Boa noite a todos, graça e paz. Estamos dando início ao nosso culto e convido todos, que estão aqui, aqueles que também vão nos acompanhar através dessa gravação, a louvarmos ao nosso Deus. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez, termos saúde, termos condições, apesar de todas as lutas que enfrentamos, mas sabemos que o nosso Senhor está conosco e é isso que nos dá forças para continuarmos. E eu gostaria de orar nesse momento, convido você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, nosso coração se enche de alegria, porque o Senhor é presente, é um Deus presente, e isso é algo especial para nós. Nós não precisamos caminhar sozinhos, por mais que às vezes nos sintamos assim, por mais que as pessoas, mesmo mais próximas de nós, em algum momento possam falhar, nós sabemos que o Senhor não falha, e o Senhor continua ao nosso lado, o Senhor continua oferecendo a Deus o teu amor, a tua graça para nós. E é por isso, Deus, que nós temos tanta alegria em sairmos dos nossos lares e nos reunirmos aqui como igreja para buscar o Senhor, para louvar o teu nome, para ouvir a tua palavra, para desfrutarmos dessa comunhão com os nossos irmãos. Ó Deus, algo que nós não pudemos fazer por vários meses, mas nós temos alegria por estarmos de volta e pedimos a Deus que o Senhor continue nos conduzindo, a cada um de nós, a cada uma de nossas famílias, mas também a nossa igreja, Deus, a nós como família, como igreja, como teu povo que se reúne, para que o seu nome, ó Deus, seja engrandecido, seja glorificado no nosso meio. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos e te pedimos que o Senhor então fique conosco e fale conosco. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé, vamos cantar uma canção. Hoje também André vai nos ajudar no vocal. A gente vai aos pouquinhos, retomando as nossas atividades. Temos de novo hoje o irmão Carlinhos, pai do nosso irmão Carlos, que está nos ajudando na bateria. Agradeço também. E é uma alegria podermos louvar ao nosso Deus. E nós vamos cantar esse cântico bem antigo, bem conhecido, que é um verdadeiro louvor ao nosso Deus, Louvor é falar, elogiar, adorar a Deus, falar das suas qualidades, e nós vamos dizer isso, que o nosso Deus é um Deus formoso, é um Deus maravilhoso, a glória dele, enche a terra, os céus, e nós entendemos que é maravilhoso estar na presença dele e adorá-lo. Então vamos cantar. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Do início, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Do início, quão formoso és, Rei do universo,
nosso Deus seja louvado. Neste momento nós vamos fazer uma leitura bíblica do primeiro salmo que acho que a gente decorou, né? Que é o salmo de número 1, ou foi o 23 primeiro? Eu não me lembro mais. Foi o 1, né? Este é um salmo bem conhecido, que dá início ao livro dos Salmos. E este salmo nos convoca a andar de uma forma específica, né? Esse salmo nos apresenta, nos mostra que existem dois caminhos, existem duas possibilidades. Nós podemos caminhar de fato na presença de Deus, observando aquilo que Ele tem para as nossas vidas, e nós podemos andar ignorando isso. Mas esse salmo nos mostra claramente aquilo que nós vamos experimentar, né, se nós vivermos na presença de Deus, e somos convocados a fazer isso. Então, para podermos ler juntos, né, hoje vai ser projetado aqui, também podemos aproveitar para ir desenvolvendo a nossa memória, né, e nós vamos então ler juntos a uma só voz este salmo. Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Que possamos nos encontrar nesse primeiro grupo, né? O grupo dos justos, o grupo daqueles que não se misturam com as coisas erradas, mas têm prazer na lei do Senhor e buscam caminhar na presença de Deus. Neste momento nós vamos cantar um outro cântico muito bonito que diz: Eu me rendo. Nesse cântico nós declaramos ao nosso Deus que Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é aquele que nós precisamos, a quem nós recorremos, mesmo quando enfrentamos as mais difíceis provações. Então vamos cantar isso como uma oração ao nosso Deus. Está em ti.
vivo caminhar. Ele é quem nos dirige. Tu és a direção, tu só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Eu me rendo só às vozes. eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém? Estamos aqui na presença do nosso Senhor. Sabemos que Ele se faz presente. Neste momento, nós vamos ter um tempo de oração. Infelizmente, né, a gente não pode ter um daqueles tempos mais preciosos que a gente tinha, em que a gente se reunia, né? 2, 3, 4, compartilhávamos, orávamos. A gente sabe que presencialmente a gente não pode fazer mais muito isso, por enquanto. Mas nós podemos ainda assim, juntos, né, apresentarmos as nossas vidas diante de Deus. Nós podemos orar uns pelos outros, né, onde nós estamos, aqui, né, ou mesmo nas nossas casas. Nós podemos nos falar pelos meios que nós temos hoje. Os irmãos podem se assentar, por favor. Som. Essa máscara atrapalha, né? A gente fala baixinho achando que a pessoa está ouvindo, mas não tem como ler o lábio. Mas nós devemos fazer isso, né? Devemos lembrar de orar uns pelos outros e vamos fazer isso neste momento. Nós vamos colocar os nossos pedidos diante de Deus. Eu quero apresentar alguns pedidos aqui, pedir para que os irmãos estejam orando. O primeiro deles, orarmos pela irmã Cecília, né, irmão Antônio. A irmã Cecília não está muito bem, está com uma dor de cabeça, avisou que ela não poderia vir por conta disso e pediu para que nós estivéssemos orando por ela, né? Nós temos orado também todo esse tempo pela saúde da nossa irmã Iris, né? Não tem podido estar conosco todas as semanas, então continuemos orando também por ela, pela sua família, por sua saúde. Continuamos orando pela gestação da Fran também, louvando a Deus, né, pelo filhinho do André e da Dani, o Anthony, que esperamos em breve tê-lo também aqui conosco. Temos um pedido que não é aqui dos nossos membros, mas aquele missionário que já esteve aqui, o Curumim, né, William, já esteve pregando aqui. O pai dele está num estado muito grave no hospital, e ele compartilhou, né, no grupo de pastores aqui da região esse pedido. Então, gostaria que nós orássemos por ele. E também gostaria de pedir que nós nos lembremos da irmã Moabe, que é a esposa do pastor Rubem, lá da Primeira Igreja Batista de Americana. Essa semana ela passou por uma cirurgia, está bem, está em casa, né, graças a Deus, mas também devemos orar pela recuperação dela. Sei que com certeza cada um aqui tem os seus outros pedidos, outros motivos, e nós vamos então poder fazer isso neste momento. Eu vou pedir para o Carlos tocar o violão, e por alguns instantes, né, nós vamos ter um tempo de oração individual, cada um silenciosa, e eu vou pedir para a Andréia, né, depois de um tempinho, orar, nos representando diante de Deus. Então aproveite esse tempo para colocar
Sim. Nós conhecemos a Hanara, né, que vem aqui sempre. A irmã dela, Dandara, estava grávida e perdeu, né, o seu bebê. Então a família está, né, nesse tempo difícil, né, tempo complicado. Então oremos também por essa família, para que Deus conforte o coração deles, dê força nesse momento, tá bom? Então apresente agora os seus motivos diante de Deus e a Andréa daqui a pouquinho encerra esse momento. Papai do céu, queremos te agradecer, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deste. Te agradecer, Papai, pela presença de cada irmão que está aqui presente hoje e pelos irmãos também que vão assistir, Papai, esse culto. Que o Senhor chegue, Papai, na vida de cada um, Papai, responda a oração da melhor maneira para cada pessoa e nos ajude também, Papai, a entender o seu melhor, que muitas vezes não é o nosso desejo. Que o Senhor abençoe as famílias que estão enlutadas, Papai, as pessoas que estão doentes, Papai, as que procuram emprego, Senhor. Abençoe, Papai, esse bairro, Senhor. Que a sua palavra seja cada vez mais conhecida, Papai, que mais pessoas possam vir até aqui, Senhor. Ou estar ouvindo essa mensagem, Papai, pelos canais de comunicação, Senhor. Abençoe para que chegue em todos os corações que realmente são necessários ouvir e para aquelas pessoas que precisam renovar também a sua fé, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por ter nos dado saúde, Papai, por ter nos permitido estar aqui. E que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração durante essa noite, Papai, e que possamos estar sempre tendo essa esperança, Senhor, na sua volta, e para que isso aconteça, possamos também falar da sua palavra para várias pessoas, Papai. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Amém. E nós vamos neste momento cantar agora um hino, né? Terceiro momento nosso de canção. E nós vamos cantar esse hino que é tão conhecido, é um hino que tem uma história, né, razoavelmente conhecida, não a história da sua composição, mas a gente sabe, né, que esse hino está vinculado até àquela história do naufrágio do Titanic, né, em que muitos que estavam ali eram cristãos, e no momento, né, em que o navio está afundando, muitos cantam. E até no filme isso foi retratado, né, através dos músicos que estavam ali no navio e tocam essa música. Mas essa música, a letra deste hino, é uma verdade doída, muitas vezes para nós. Não é uma verdade tão fácil e tão agradável. Mas essa é uma oração que nós devemos aprender a fazer para o nosso Deus. A dizer para Ele que nós queremos estar mais perto dEle, mesmo que seja a dor que nos una a Ele. Mesmo que seja necessário sofrer. É melhor que a gente sofra e isso nos leve para perto de Deus, do que a gente fique sorrindo e achando que está tudo bem e a nossa realidade nos afaste de Deus. É muito melhor, né, chorar com Cristo do que sorrir sem Ele, porque nós sabemos que nós vamos sorrir eternamente ao lado dEle. Então eu convido você a fazer essa oração conosco nessa noite e a dizer isso para o nosso Deus, a declarar que nós sabemos que a presença dEle, que estarmos perto dEle é a coisa mais importante das nossas vidas. Eu gostaria de convidar mais uma vez todos a se colocarem de pé, para que nós possamos cantar com todo o nosso ânimo, com toda a nossa força. Se alguém tiver, neste momento, trazido algum dízimo, alguma oferta, pode aproveitar esse momento para estar entregando, tá bom? Vamos, então, neste momento, cantar ao nosso Deus.
final do refrão dessa última parte? Todas as outras vezes a gente cantou assim: sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mas no final a gente cantou na última estrofe que o dia, né, que nós formos chamados, né, o dia que a morte nos alcançar, nós vamos morar com o Senhor no céu. Aí nós não teremos mais que clamar que nós queremos estar mais perto dele, porque nós estaremos plenamente perto dele. E aí o que nós diremos? Então, na verdade, né, não simplesmente diremos, mas nós nos alegraremos perto do nosso Rei, perto do nosso Deus. Aquilo que nós clamamos durante toda a nossa vida, queremos estar perto do Senhor, se concretizará de forma plena e estaremos eternamente com Ele. Amém? Neste momento eu gostaria de chamar a Amanda, que vai orar pelas nossas crianças, para que elas possam também sair por um tempo específico ali para elas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por Tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai, obrigado porque podemos estar aqui. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, o quão grande é o Teu nome, o quão grande é Teu amor por nós. E, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Senhor, porque podemos ouvir da Tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender e colocar em prática. Coloco em Tuas mãos agora, ó Pai, a vida de cada criança que está aqui. Senhor, nós somos eternamente gratos porque nós podemos conviver com essas crianças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe o quão grande é essa honra que nós temos de tê-las em nossa vida, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos exemplo, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, que o Senhor perdoe nossos pecados e que com isso elas possam ver, ó Pai, que nós não somos perfeitos, mas que nós dependemos da Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, abençoa a vida delas, a família de cada uma, e que elas possam brilhar a Tua luz, ó Pai, na casa delas, e assim com que toda a sua família possa ver a luz brilhar, ó Pai, a luz de Jesus brilhando na vida delas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar e as crianças podem sair para o seu culto. Como sempre, né, peço licença então aqui para tirar minha máscara, para que a gente consiga ter um pouco mais de qualidade na nossa gravação, para que os irmãos também consigam ouvir melhor, né? A máscara nos atrapalha bastante. Bom, já está aí o texto que nós vamos olhar nessa noite, que é o Salmo de número 73. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra ou acesse, por favor. Isso tem a ver com aquilo que nós já temos cantado, tem a ver com o Salmo que nós lemos também. E nós vamos olhar para esse salmo nessa noite. Na verdade, nós não vamos ler ele inteiro agora no início, porque é um salmo um pouquinho longo. É um salmo de 28 versículos, então nós vamos ler ele de acordo com o que a gente vai avançando no estudo. Mas o tema, né, da nossa mensagem, o título da nossa mensagem é A Crise do Cristão. Cristão não tem crise? Com certeza tem, né? Todos nós somos humanos e todos nós temos as nossas crises. Na verdade, a crise faz parte da experiência humana e diversos tipos de crise, né? Então, nós experimentamos crises em diversas áreas da nossa vida. Podemos experimentar uma crise de saúde, podemos experimentar uma crise na área financeira, podemos experimentar crises nos nossos relacionamentos, mais variados possíveis, né? A começar dos familiares, que são os que a gente mais exerce, né? E, consequentemente, acabam sendo os que mais nós temos crise. E podemos enfrentar, inclusive, crises no que diz respeito à nossa fé, né? A nossa experiência com Deus. E até o texto que nós vamos olhar aqui, de alguma forma, acima de tudo, ele reflete esse tipo de crise. Mas eu creio que esse exemplo que nós vamos encontrar aqui do salmista, ele vai se aplicar a qualquer uma dessas áreas da nossa vida, qualquer uma dessas experiências que nós temos. Então, normalmente eu gosto de ler o texto e aí orar, mas eu gostaria de mais uma vez orar com você rapidamente,
antes de que a gente entre aí e comece a olhar para os versículos deste salmo. Pai, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor agora nesse tempo acalme os nossos corações e abra, Deus, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que nós recebamos a Tua palavra de forma devida. Senhor, nós sabemos que precisamos do Teu Santo Espírito Santo iluminando as nossas mentes, para que entendamos verdadeiramente, e não apenas na nossa razão, mas entendamos de uma forma mais profunda, ó Deus, de modo a sermos transformados pela Tua palavra. Então pedimos que mais uma vez nessa noite o Senhor faça isso. O Senhor nos fale, o Senhor nos ensine e o Senhor nos transforme através do poder que há na Tua palavra. Nós te pedimos isso no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui, né, eu gosto sempre de dar uma explicaçãozinha, um panorama, né, e é importante a gente sempre que olha para os salmos, ou para algum salmo, entender, né, quem que escreveu e tudo, porque o salmo é uma coletânea de cânticos, digamos assim, né, são os hinos que os judeus utilizavam e utilizam até hoje na sua adoração a Deus. E nós temos vários autores, o maior deles, né, o que mais escreveu, o mais conhecido é Davi, mas temos outros autores. E este salmo não foi escrito por Davi, esse salmo foi escrito por um homem chamado Asaf. Asaf, ele era um levita, né? Levita era aquele que pertencia à tribo de Levi e era designado, então, para fazer o serviço no templo. Não era apenas a questão da música, né? Hoje o povo gosta de usar essa expressão nas igrejas para dizer que quem é do louvor é levita, né? Mas, na verdade, o pessoal quer estar no louvor, mas muitas vezes não quer exercer, né, principalmente nas grandes comunidades. Os levitas eram responsáveis por tudo, pela manutenção do templo, né? Então, se o músico é um levita, né, aquele que limpa a igreja também é um levita, porque está servindo, né, nesse contexto do culto, de alguma maneira. Então, Asaf ele foi encarregado pelo rei Davi nessa área da música. Ele era alguém responsável por essa área. Portanto, ele também foi autor de alguns salmos. Na verdade, mais especificamente, ele é autor de 12 salmos, que são o salmo de número 50 e os salmos de número 73 a 83. Então, aqui, né, nós lemos o 73, tem uma sequência de salmos escritos por Asaf. E nós vemos que esse salmo se inicia com uma afirmação muito positiva, muito verdadeira, muito correta. Eu até já coloquei aqui esse primeiro versículo, quando ele começa dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para aqueles que têm, né, para os que têm coração limpo. Então ele inicia com essa afirmação, mas a gente vai ver que logo essa confiança toda, né, muda bastante aqui. Provavelmente, né, como qualquer pessoa acho que compõe música, ele não escreveu assim num momento só, né? Então nós vamos ver aqui daqui a pouco um outro tipo de expressão, mas provavelmente na hora de fechar essa música ele insere isso ali no início para trazer aquilo que no fim das contas é o que vai ser afirmado no salmo e que nós precisamos entender. Então tem essa afirmação muito importante, mas a gente vai ver que essa verdade, que é uma verdade imutável, é uma verdade eterna, com certeza, Deus é bom para o seu povo, Deus é bom para com os seus filhos. Isso a gente vai ver que já então tem esse contraste com a experiência pessoal desse autor, no mínimo em um determinado momento da sua vida. A partir do versículo 2, a gente vê algo bastante diferente. Nós vamos ver que o salmista expõe uma crise do seu coração. Como a gente falou aqui, todos nós passamos por crise, né? Até aqueles que são vistos, às vezes, como sendo mais espirituais. Apesar de isso ser uma percepção muito pequena, né, e humana e nossa, mas, na verdade, todos aqueles, né? Mesmo ali um homem que era responsável pela adoração, tinha uma importância muito grande. A gente vai ver o próprio Davi, né, passando por diversas crises na sua vida. E o que é muito interessante, a gente sempre destaca isso, o Carlos gosta de falar muitas vezes nas nossas aulas de EBD, é que a Bíblia não esconde isso. Ele não esconde as crises das pessoas. A Bíblia não esconde os defeitos dos personagens bíblicos, né? Não fica mostrando só a parte bonitinha. A gente vê praticamente todos, né, os homens e mulheres de Deus que são apresentados na Bíblia, aqueles que têm no mínimo uma história maior assim relatada, né, desde Abraão, Jacó, e nós vamos vendo que essas pessoas têm sim os seus defeitos, as suas dúvidas e também as suas crises. E aí, então no versículo 2, que eu também coloquei aqui já de início, fica muito claro isso. Ele fala: o Senhor é bom,
Mas, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Aqui não quer dizer que ele não chegou a errar, né? Mas é até no sentido maior do que isso, no sentido de que ele quase, digamos assim, se perdeu do caminho, né? Ele quase escorregou e caiu e se perdeu naquilo que ele deveria viver. E aí ele vai começar a relatar algumas coisas em relação a isso. Então precisamos entender, antes de mais nada, isso, que todos nós somos falhos, todos nós somos limitados, todos nós somos sujeitos ao erro. Precisamos lembrar disso, lembrar que nós não somos convocados a esse tipo de perfeição. Deus quer que nós busquemos a santidade. Deus quer que nós busquemos ter uma vida que agrade a Ele, mas isso não significa uma perfeição em todos os aspectos, porque nós não somos capazes disso. Aquilo que pode haver de bom em nós vai ser pela ação de Deus nas nossas vidas, mas nós não somos perfeitos. E quando nós trazemos sobre nós esse peso de acharmos, que temos que ser perfeitos, muitas vezes acaba sendo o caminho da nossa queda. Eu ouvi uma vez um testemunho de alguém que foi muito conhecido, é conhecido ainda, acho que não é nem necessário citar o nome, mas é um pastor que ele teve muita importância no meio evangélico há bastante tempo atrás já, não é agora tão recente. Talvez aí, coisa de 25, 30 anos atrás, ele era uma dessas vozes, muito destacadas do evangelho, ele tinha acesso a muitas pessoas, a meios, não apenas do meio da igreja, tido, e estou dizendo assim como um bom líder, não estou falando como alguém desses líderes famosos, mas que são talvez falsos, profetas. Não, ele era alguém muito coerente. E esse homem, ele teve assim uma falha moral, um erro sério, que ficou conhecido, notório no Brasil inteiro, e isso, naquele momento, praticamente derrubou ele assim, de toda essa posição que ele tinha. E uma vez eu vi uma fala dele, ele foi perguntado sobre isso, e eu achei muito interessante, que ele disse que, na verdade, o problema dele, antes daquilo que aconteceu, que foi um problema de relacionamento, de casamento, até, na verdade, envolveu a questão de adultério, mas ele disse que o grande problema foi que as pessoas elogiavam tanto ele, as pessoas passaram a considerar ele tanto assim, e colocar ele num local tão bom, e ele permitiu, então, que isso tomasse conta do seu coração, e essa foi a sua queda. A questão prática ali que aconteceu foi apenas uma consequência daquilo. Então, nós temos que entender isso. Nós não somos perfeitos e não podemos achar que somos, porque podemos ser levados a esse tipo de orgulho que nos derruba, ou podemos ser levados a uma cobrança excessiva que também pode nos derrubar e nos matar. A gente vê hoje, com essa questão das redes sociais, em que as pessoas ficam buscando aparentar, o que muitas vezes não são, e aparentam uma perfeição, e só põe fotinho bonita, nos lugares mais perfeitos e as situações mais perfeitas, mas por trás, muitas vezes, estão destruídas, estão em terrível sofrimento, não sabem o que fazer das suas vidas, mas na aparência, estão demonstrando que são alguma coisa. Isso me faz lembrar um versículo escrito por Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, quando ele diz assim: assim, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Então, quando nós vemos alguém errando, quando nós vemos alguma situação assim, ao invés da gente olhar e falar assim, olha lá, tá vendo? Sabia que isso ia acontecer, a pessoa é assim mesmo, A gente, na verdade, tem que olhar sempre como um alerta para nós mesmos. Puxa vida, Como nós estamos sujeitos, como nós somos falhos. Eu preciso aqui tomar mais cuidado, porque senão eu é que vou tropeçar, eu é que vou escorregar, eu é que vou cair. Mas aí, a partir desses versículos, então, do Salmo, na sequência, eu gostaria de trazer algumas verdades muito importantes para a nossa vida. Então, nós vamos olhar para algumas verdades fundamentais para a nossa vida e que têm a ver com essa questão da crise, e algumas verdades que nós precisamos, então, entender para podermos enfrentar essa crise, que vão nos ajudar a ter mais clareza nas nossas mentes, mais equilíbrio, mais serenidade, para passar por isso, para vencer isso de alguma forma. Então, a primeira delas ficaram aí frases um pouquinho longas, mas a primeira verdade é que não são as circunstâncias da vida que comprovam a bênção de Deus. Isso a gente vê
por conta da crise que o salmista apresenta. E agora eu vou ler então alguns versículos a partir do 3, isso está nesse trecho, né, do 3 ao 12. A gente não vai ler todo esse trecho, porque ele vai exemplificando um pouco, mas a gente vai ler os primeiros versículos aí a partir do 3, talvez até do 3 ao 6. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Salmo 73, do 3 ao 6. Diz assim, depois de dizer, né, que ele quase escorregou, que os pés dele quase tropeçaram, por que isso aconteceu? Ele diz, pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Eles não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. E aí, a partir do versículo 7, ele continua dizendo das coisas erradas que eles fazem, que eles cobiçam, que eles zombam, que eles fazem as coisas erradas, que eles zombam inclusive contra Deus, não apenas agem errado em relação às outras pessoas, mas eles também, inclusive, se colocam contra Deus. E nós sabemos que por aí tem sido muito forte um ensino, e a gente sempre combate aqui, dessa ideia de que a bênção de Deus tem que acompanhar a vida do cristão, certo? E por bênção, né, a gente tem que entender que o que é ensinado bênção significa ausência de problemas, basicamente, né? É a ausência de doenças, é a prosperidade financeira, material, e é feito, né, a maior propaganda disso. Vem aqui, né, esses dias mesmo eu estava passando à frente de uma igreja, né, nem lembro o nome da igreja, mas o slogan da igreja, né, tinha lá o nome e embaixo assim uma frase de efeito, né, que era ali para chamar atenção. Qual que era? Era: a sua bênção está aqui. Então, ou seja, isso é a coisa mais importante, né, que se oferece nesse lugar. Ao invés de estar escrito assim, né, venha ter um encontro com Jesus, né, ou venha experimentar a transformação da sua vida através de Jesus, ou qualquer, né, outra coisa, né, isso pode ser construído de muitas formas, mas lá a ênfase a sua bênção está aqui, venha buscá-la. E a pessoa, então, ela vai ali atrás disso, né, e de bênção, como eu falei aqui, nesse sentido. Isso, na verdade, faz parte do nosso coração e do anseio humano. A explicação disso ela é muito simples. Porque, naturalmente, nós seres humanos desejamos essas coisas, né? Nós buscamos essas coisas para a nossa vida. Nós queremos nos sentir bem, nós queremos nos sentir seguros, nós queremos estar saudáveis, nós queremos ter uma boa condição de vida, né? E nós vivemos buscando essas coisas. Então, o que essas igrejas fazem nada mais é replicar isso, né, num contexto supostamente bíblico, né, ou num contexto religioso. Olha, você não consegue, né, ser feliz, você não consegue ter a bênção que você deseja, aqui você encontra, porque Deus, né, afinal de contas, se Deus é um ser poderoso, e se a Bíblia diz que Deus nos ama, Ele tem que nos dar essas coisas, não tem? Ele tem que fazer a gente ficar saudável, Ele tem que nos dar bastante riqueza, bastante dinheiro, Ele tem que fazer com que a nossa vida, né, seja um mar de rosas. É uma lógica, né, que parece fazer sentido. Porém, o salmista entra em crise porque ele começa a perceber que essas bênçãos, entre aspas, né, estavam presentes na vida de quem? Dos cristãos? Não. Era justamente na vida dos ímpios, como a gente leu aqui. Ele falou que ele passou, né, a ter inveja dos ímpios, inveja da prosperidade deles, e o texto disse que lá no versículo 4 e 5, né, eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Então nós vemos que essas bênçãos, né, são exatamente transmitidas aqui. Eles não têm problemas, então a ausência de problemas está presente. O corpo deles é forte e sadio, a ausência de doenças. Eles não passam pelas tribulações dos mortais, a ausência de lutas, nem são afligidos, a ausência de aflições. E lá no versículo 3 disse, né, que eles eram prósperos. Então, sabe o que significa? Que essas coisas, que a saúde mais perfeita, que a prosperidade financeira, que a ausência de problemas, não são marcas na vida de um cristão. Não são provas de que você é alguém abençoado. Tem gente que usa isso como argumento também, né? A pessoa ela é, aos olhos humanos, bem-sucedida, e ela diz assim, isso é a prova de que Deus tem me abençoado. Não é a prova de que Deus tem abençoado. Isso não é uma marca, não deve ser buscado como uma marca nas nossas vidas. Não é isso que demonstra que você e eu somos pessoas abençoadas ou amados por Deus. E estes que, então, experimentam tudo isso nas suas vidas, olha o que leva
a eles, né? Porque na sequência, a gente ainda já leu no versículo 6 em diante, esses que estão bem, aparentemente, esses que são prósperos, esses que estão realizados, o coração deles se enche das atitudes mais erradas. Olha o que aparece aí. No versículo 6 fala de soberba, no versículo 6 fala de violência, no versículo 7 fala de cobiça, no versículo 7 ainda fala que brotam fantasias no coração deles, no versículo 8 fala de zombaria, fala de malícia e fala de arrogância. Olha o produto, né? O produto da aparente bênção. O fato deles estarem tão bem leva eles a terem todas essas coisas ruins. Por isso que quando a gente cantou agora há pouco, né, mais perto quero estar, ainda que seja dor, é o que eu falei, é melhor a gente estar chorando aos pés de Deus do que sorrindo longe dele. Porque para muitos, né, esse acaba sendo o caminho natural. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu estou aparentemente bem, menos eu acho que eu preciso de Deus. Menos eu acho que eu preciso dos outros. Menos eu olho para os outros e mais eu acho que eu devo me preocupar apenas comigo mesmo. Não é o que dizem por aí? Quem mais tem, mais quer, não é? E é a mais pura verdade. Os políticos, né, que vivem roubando por aí, são tudo pobrezinho, coitado, né? Estão roubando para levar um pratinho de arroz e feijão para os filhos dele, né? Pelo contrário, é gente que já tem muito. É gente que tem, às vezes, muito mais do que precisa. Mas continuam buscando onde podem tirar mais uma vantagem. E o que precisamos entender? Que o nosso coração funciona assim também. Então, acredite que, por vezes, não ter uma condição financeira assim tão boa, não ter a saúde perfeita, não ter todas essas coisas, pode ser a maior bênção de Deus nas nossas vidas. Pode ser a maior bênção de Deus nas nossas vidas, porque nos mantém com os pés no chão, ou devem nos manter, se nós tivermos a visão adequada. Mas isso não impede que muitas vezes a gente sinta isso, como salmista, que a gente olhe para essas situações e a gente começa a questionar, mas Senhor, olha aí, faz tudo errado, e está feliz da vida, está trocando de carro todo ano e conquistando tudo que eu gostaria de ter. Né? Isso pode acontecer no nosso coração, mas a gente já precisa então lembrar disso. Não é isso que determina, que demonstra, que prova que Deus nos ama, ou não é isso que significa a bênção de Deus nas nossas vidas. E aí a gente vê o outro lado dessa crise, né? E aí eu quero passar para a segunda verdade, a gente vai continuar olhando os versículos. A segunda verdade é que nós não conseguiremos lidar com as circunstâncias então da vida se não olharmos para Deus. Primeiro nós vimos que não são as circunstâncias da vida que comprovam que Deus nos abençoou ou não. Mas nós não vamos conseguir lidar com isso, com toda essa demanda, com toda essa dinâmica que se apresenta para nós, se nós não tivermos o nosso olhar no lugar correto, se nós não estivermos olhando para Deus. E vamos ler então a sequência, a partir do versículo 13, olha o que ele diz. Ele no versículo, até o versículo 12, ele estava falando dos ímpios, e aí agora ele olha para si, olha o que ele diz. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos meus filhos. Quando eu me esforçava para compreender isso, eu achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Olha que coisa interessante. Então a gente vê primeiro que a crise do salmista não era só ver a prosperidade dos ímpios, mas para piorar a situação, além, né, dos ímpios então estarem vivendo bem, digamos, estarem aparentemente bem, ele vivia o oposto. Ele estava vivendo o oposto. E ele, inclusive, né, chega a questionar aqui se valia a pena realmente viver agradando a Deus. Ele diz no versículo 13 que ele chegou a pensar então que é em vão manter o coração puro, ele fala lavar as mãos na inocência, ou seja, não usar, né, da vida dele, do corpo dele para fazer aquilo que é errado. Por quê? Porque todo dia, no 14 ele diz, eu tenho sido afligido e tenho sido castigado a cada manhã. Parece que quanto mais eu faço, mais eu busco a Deus, pior a coisa fica. O povo diz aí no ditado popular, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E era essa a percepção dele.
ele buscava fazer o que é correto, ele buscava se manter puro diante de Deus, ele buscava, né, ele como alguém que servia no templo, que estava diretamente ligado ao templo, ao culto a Deus, mas ele via que parecia que nada disso fazia sentido. Então, mas é essa percepção, né, que acaba sendo natural nossa. Então, da mesma forma que a presença da saúde, a presença da prosperidade material não são sinal da bênção de Deus, esses problemas, essas dificuldades, né, as aflições, as lutas, as doenças, não são prova da ausência de Deus nas nossas vidas, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Recentemente, eu até trouxe o exemplo aqui para os irmãos, a gente até mostrei um vídeo já bem no finalzinho da vida dele, um homem que foi assim uma bênção enorme para o nosso país, no contexto, né, cristão evangélico, que é o Dr. Russell Shedd. Eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente pregando. Ele é autor de vários livros, ele foi o que iniciou no mínimo 2 editoras importantes de livros evangélicos no nosso país. Ele é filho de missionários que na época eram missionários na Bolívia, né? Eles eram de outro país, da Europa, eram missionários na Bolívia, mas ele passou a vida toda no Brasil servindo a igreja. Um homem assim realmente exemplar. E o que mostrava que ele era exemplar era justamente a humildade, porque ele nunca disse isso de si, né? É sempre a gente que olha e percebe isso. Mas alguém muito admirado no nosso meio realmente, um grande servo de Deus. Ele morreu a sua vida enfrentando um câncer terrível. E morreu dessa doença, né? Já idoso, mas morreu dessa doença. E eu lembro que eu mostrei aqui um vídeo dele, que era bem já no final da vida dele, fraquinho já, dando testemunho disso e falando que essa doença estava sendo uma bênção na vida dele, porque estava ajudando ele a se desapegar ao resto que faltava dessa vida. Estava fazendo ele ansiar ainda mais pela eternidade, por estar com Cristo. Então, se a gente fosse fazer essa continha, né, nossa, simples, da bênção, do problema, a gente está completamente perdido e completamente longe do que a Bíblia nos apresenta. Não são, o fato de enfrentar então lutas, aflições, doenças, problemas, dificuldades, não significa que alguém está esquecido por Deus, nem mesmo que alguém esteja sendo punido por Deus. Pode até em algumas circunstâncias específicas, né, Deus usar objetivamente algo, né, para de repente nos chamar a atenção, para nos corrigir, para nos trazer para perto, mas mesmo se isso acontecer, vai ser por amor, e vai ser para o nosso bem, e vai ser para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, nunca por uma simples punição ou para nos derrubar. E no verso 16, então, que a gente leu, ele diz, quando eu me esforçava para entender isso, né, porque ele estava em crise, né, eu não entendo como pode, né, essa coisa que parece ser ao contrário. Ele viu que era uma tarefa muito difícil. Achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Mas a mudança aparece aqui no versículo 17. Para mim, esse versículo é a chave de todo o Salmo. Na verdade, são 2 palavrinhas ali que fazem a mudança completa. No verso 17, quando ele diz, até que entrei no santuário de Deus. Então, compreendi o destino deles. O santuário, ele estava se referindo aqui, se era então exatamente ainda no tempo de Davi, não havia nem o templo construído, era ainda aquele tabernáculo, né, que depois viria a ser o templo. Mas esse lugar representava, no Antigo Testamento, a presença de Deus. Era onde Deus se manifestava para o povo. Então as pessoas, né, iam até esse lugar para, de fato, exercer as suas atividades ali religiosas na presença de Deus. E ele, como levita, né, era algo que fazia parte, inclusive, da sua, digamos, da sua rotina, do seu dia a dia. Então, enquanto ele estava buscando entender essas coisas humanamente, enquanto ele estava tentando, né, mas como pode, tentar fazer as contas, como eu falei aqui, pela cabeça dele, ele não estava encontrando a resposta. Era uma tarefa muito difícil. Mas aí a gente encontra a expressãozinha que eu falei, né? Até que. Quando ele, então, se volta para Deus, quando ele busca verdadeiramente a Deus, a sua compreensão é transformada. Até quando eu entrei no santuário de Deus, significa que ele foi chamado de volta à realidade eterna, à realidade de Deus, né?
Ele volta o seu olhar para Deus. E ele é lembrado com certeza então de verdades que estavam apagadinhas no coração dele, estavam escondidas, estavam debaixo dessas outras percepções. Porque quando ele olhava, né, ao redor dele, fisicamente falando, ele via a prosperidade dos ímpios e ele via o sofrimento dele. Mas agora ele se lembra que é uma realidade muito maior do que essa. Então, se nós não olharmos para Deus, nós não vamos conseguir lidar com as circunstâncias da vida. Enquanto nós mantemos o nosso olhar nas circunstâncias, nas realidades, nos problemas, nas nossas fraquezas, nas dificuldades, em todas essas coisas, a gente realmente sucumbe, a gente realmente cai, a gente realmente desmorona, a gente não consegue seguir em frente. Então queremos aprender a lidar com as crises e, como eu falei no início, qualquer tipo delas, voltemos o nosso olhar para Deus, voltemos os nossos olhos para Ele. A compreensão dele, então, é transformada porque ele compreende o fato de que nada escapa do controle de Deus. Porque ao entrar lá, ele se lembra do destino deles, porque ele se lembra que, no fim das contas, por mais bem-sucedidos que esses homens fossem, eles eram ímpios, eles eram pessoas distantes de Deus, eles não tinham o mais importante, que era a presença de Deus, e eles, portanto, né, o destino deles, o fim deles, era determinado já. E de que adianta, né, você ser extremamente bem-sucedido por algumas décadas, que é o máximo que dura a nossa vida, por várias décadas, mas não ter a eternidade. E aí então ele se lembra que Deus julgará a cada um e dará o devido destino a cada um. Mas ele consegue enxergar para além dessa realidade terrena, material, para além desse tempo que nós estamos vivendo, somente quando ele olha para Deus. Precisamos fazer isso também, nessa dinâmica, né, do enfrentamento das nossas crises. Terceira verdade, vamos entender que não são as circunstâncias da vida hoje, as circunstâncias que enfrentamos hoje, que determinam o nosso futuro, que é o que ele então passa a entender a partir daquele momento. Olha o que diz os versículos 19 e 20. Como são destruídos de repente. Na verdade, desde o 18, né, vamos ler desde o 18. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Claro que temos que entender que o salmista aqui usa uma linguagem poética, né, figurada, e não é que Deus está dormindo, não está vendo. Então Deus vai uma hora se dar conta e vai punir, né, esses que estão errados. Mas é uma linguagem figurada para dizer que no momento certo, né, essas pessoas terão as consequências dela. E nós não estamos aqui entendendo, né, ou nem devemos despertar no nosso coração um desejo, né, de que os outros sofram e tenham os seus, né, então tá bom, aquele que está parecendo tudo bem, né, um dia vai pagar por tudo que está fazendo. A gente não tem que ter esse tipo de sentimento da destruição do outro. Mas, na verdade, aqui é apenas a expressão daquilo que é consequência natural do que eles fazem. Jesus, quando está conversando lá com Nicodemos, e ele fala sobre o propósito da sua vinda, e nós encontramos o versículo mais conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um pouquinho mais para frente ele vai dizer assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E aquele que não crê em mim já está condenado. Já está condenado. Então, Jesus, né, não veio morrer na cruz para condenar ninguém, pelo contrário, ele veio para salvar. Mas aqueles que não o recebem como Salvador, infelizmente, já estão e permanecerão condenados. Então, é essa a realidade. Estes, né, que nesse momento, que nessa parte, né, da sua existência, podem estar muito bem, podem ser prósperos, podem estar felizes, isso não vai garantir. Né? Eles não têm como comprar a entrada do céu, né, como em algum momento já se acreditou. Não tem como, não tem como. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo, né? Até existem músicas que fazem esse tipo de crítica social, né? Eu sei que existem raps que falam disso, e outras músicas, né, não cristãs mesmo, que falam disso, de que vale todo o dinheiro, né? E a Bíblia nos alerta disso. Não adianta, né, ajuntar em celeiros e achar que está bem, a gente não sabe o dia de amanhã. E o dia que nós partirmos dessa vida, o dia que Jesus Cristo voltar, nós estaremos na presença dele. E essas circunstâncias não farão mais diferença nenhuma. Deus não vai olhar no nosso currículo e falar assim, então quer dizer que, você era doentinho, fraquinho, né? Pobre, coitado.
Ah, então acho que é porque você não merecia mesmo, vai para o inferno, né? Ah, não, olha, você morava qual que é o melhor bairro aqui? Eu nem sei, né? O melhor bairro da cidade. Você morava no... não vamos falar de nós aqui, vamos falar mais longe, né? Lá de São Paulo. Você morava em Alphaville aqui? Higienópolis? Poxa vida, então você é alguém importante. Vai ter um lugar VIP no céu. Não determina nada. As condições de hoje não determinam o nosso futuro na presença de Deus. E Deus seja louvado por isso, porque essa é a nossa esperança. Por isso que nós devemos nos empenhar como igreja a aliviar a dor dos que estão sofrendo, a ajudar os mais necessitados hoje, porque se alguém está com fome hoje, não adianta também eu só levar uma palavra de esperança no futuro. Mas, acima de tudo, nós devemos levar essa esperança. Já contei aqui, eu creio que algumas vezes, mas me marca muito essa história. Tive a oportunidade de, em 2010, fazer uma viagem missionária para o norte do Chile, numa região muito simples, e conhecemos uma missionária, um casal de missionários que atuavam na época lá. Na verdade, eu nem encontrei eles lá, mas encontrei eles no Brasil depois, mas relatando daquele lugar onde eu fui. Porque a história até aconteceu depois, um tempo depois que a gente foi. Eu acho que poucos meses depois da gente ter estado lá, houve um terremoto muito forte no Chile, como de vez em quando acontece, né? É um lugar que é sujeito a isso, mas foi naquela região que foi muito atingida. Não, desculpa, irmãos, eu estou me confundindo. O terremoto que aconteceu depois foi em outra região, e quando eu fui naquela região já tinha acontecido, porque a gente viu algumas cidades, parte de ruínas, né? Porque eram casas muito pobres, então que ficaram completamente destruídas, não tinham estrutura para aguentar. E aí, mas essa missionária, em outra ocasião, contou, na época em que isso aconteceu, ela estava lá trabalhando como missionária, e eles, quando aconteceu o terremoto, eles correram logo para essa cidadezinha, essa vila que era bastante pobre, preocupados justamente com aqueles irmãos que lá eles tinham um trabalho, o início de uma igreja. Eu estive nesse lugar, conheci essa igreja. E ela disse que quando ela chegou, era um lugar, uma região de deserto, ali chegou o deserto do Atacama, então é tudo muito seco, é muita terra. Ela falou que estava um pó assim no ar, que você quase não enxergava, porque tremeu a terra e subiu muito pó. E ela falou que ela chegou e encontrou uma senhorinha sentada que seria a porta da sua casa, mas toda destruída a sua casa. E ela, com o coração totalmente quebrado, entristecida, ela chegou para aquela irmã tão simples, tão pobre, e falou assim: mas irmã, e agora? O que será de vocês? Vocês perderam a casa de vocês. Ela ali com o coração nesse... E aí ela falou que ela recebeu a resposta que ela não imaginava. Daquela senhorinha tão simples, ela falou... A resposta foi: mas irmã, a irmã que nos ensinou que a nossa casa não é aqui, a irmã nos ensinou que nós temos uma morada eterna no céu, que é muito melhor do que essa, então nós não estamos abatidos, porque a gente sabe que Deus está cuidando de nós estamos felizes porque Ele nos preservou em vida, e porque isso aqui é passageiro, a gente vai reconstruir do jeito que der, mas a gente tem uma eternidade ao lado do nosso Deus. Que coisa mais maravilhosa, E aí aquela irmã que era missionária foi tão impactada por aquele testemunho daquela irmãzinha simples. É alguém que entendeu isso, que não são as circunstâncias da nossa vida que determinam o nosso futuro. Alguém já disse: aguardemos o fim da história. Você está olhando para esse mundo está caótico, é só problemas, é só crises, são só situações terríveis, e a gente vai se sentindo cada dia menorzinho, mais oprimido e mais impotente, mais incapaz diante de tanta coisa. Aguardemos o final da história. Descanse o coração e aguarde o final da história. Nós somos limitados e ficamos olhando para o nosso redor, para a situação e tentando ajustar, e a gente se vê dentro disso, a gente se vê preso a essas situações. Mas Deus não está preso a essa situação. Deus é atemporal, Deus é eterno. A história toda está nas mãos dele, e ele já disse como terminará a história. Então, o que determina, o que garante o nosso futuro é a nossa posição em relação a Deus. É se nós pertencemos a Ele. É se nós fomos salvos e transformados por Ele, e nada mais. Nada mais importa, é somente isso. Isso fica muito claro, por exemplo, na história de José, José, um jovem que passa por tanta coisa. Eu já falei várias vezes aqui, que a gente comentou dessa história, que para a gente é fácil ler a história de José. Porque depois que a gente ouviu uma vez, a gente já sabe o final dela. Então é legal, saber que lá na frente ele vai ser um homem importante no Egito, e ele vai salvar a família dele, e ele vai demonstrar bondade por eles, e não vai pagar na mesma moeda.
Mas com certeza, passar pelo que ele passou não foi nada fácil. Ser acusado injustamente, ser vendido, traído pelos seus irmãos, viver como escravo, depois que ele tinha já melhorado um pouco de condição, ele é traído novamente, se cria uma mentira sobre ele, e ele é derrubado de novo e vai preso. Não foi fácil, com certeza. Mas no final, é o que importa, né? Tudo bem que ali foi um final ainda na vida física dele, pode ser que nós não experimentaremos na nossa vida física algo tão bom assim, mas a gente sabe no final que realmente importa. Como a gente disse no Salmo 1, não é? O último versículo que diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É interessante, assim, o Senhor conhece o caminho dos dois, né? O texto podia falar, o Senhor sabe muito bem o final dos dois. Mas sabe por que fala conhece o caminho dos justos? Porque dá a ideia de uma proximidade, de uma relação. Né? O caminho dos justos é aquilo que o Senhor tem reservado para eles. E isso será vivido pelos justos. Enquanto os ímpios perecerão, ficarão distantes de Deus. Não são as circunstâncias da vida que comprovam a bênção de Deus. Nós não conseguiremos lidar com as circunstâncias da vida se não olharmos para Deus. Não são as circunstâncias da vida, no tempo de hoje, que determinam o nosso futuro. E por último, não serão desamparados aqueles que confiam no Senhor. E agora vamos ler do versículo 23 até o final do Salmo 73, que diz assim: Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. E aí, então, o salmista recobra, né, aquelas verdades no seu coração. Aquela luta e aquela dor que afligia ele, aquele sentimento de inconformidade, de incômodo, porque os outros estavam sendo bem-sucedidos, se dissipa, se acalma, vai embora, porque o coração agora dele se enche de coisas muito maiores, muito mais concretas, muito mais verdadeiras e transformadoras. Porque quem confia no Senhor não será desamparado. Nós vemos aqui algumas bênçãos que ele lista, né? Nos versos 23 e 24, a gente vê no mínimo 4 bênçãos. A primeira delas é a companhia de Deus. Ele diz, todavia, eu estou sempre contigo. Ainda no verso 23, nós vemos o sustento de Deus. Tu me seguras com a mão direita. No versículo 24, nós vemos a direção de Deus. Tu me guias com o teu conselho. E vemos também a recompensa de Deus. E depois me recebes com honra. Tem algo melhor do que a companhia de Deus, o sustento de Deus, a direção de Deus e a recompensa de Deus na nossa vida? Há alguma coisa nesse mundo que pode, né, chegar aos pés disso? Que vale a pena trocar por isso? Com certeza não. Então, se nós confiarmos no Senhor, mantivermos os nossos olhos no Senhor, nós não seremos desamparados. No verso 25 é tão bonito, né? Isso virou inclusive inspiração para algumas músicas que nós temos no meio evangélico. Quem mais eu tenho no céu além de ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. E aí o salmista encerra com o verso 28. Lembra? No começo ele começa o salmo com uma afirmação, né, de uma verdade. O Senhor é bom para Israel, é bom para os que o buscam, é bom para os limpos de coração. Passa por toda essa crise, mas no final, falando de si mesmo, lá no versículo 2 ele disse, mas eu estava quase caindo, eu estava tropeçando. Ele erra, porque ele diz lá que ele sentiu inveja dos outros, né? Mas aqui naquele sentido era de que ele quase sim se perdeu completamente. Mas aí ele termina afirmando isso. Nós podemos ler juntos o que o salmista termina dizendo? Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Amém? Não importa o que os outros farão. Não importa a decisão que os outros vão tomar. Não importam os caminhos que os outros vão seguir.
eu quero estar com o Senhor. Eu quero permanecer fiel a Ele. Eu quero buscá-lo a cada dia mais na minha vida. Eu quero confiar nele e apenas nele. E aí eu entendo que Ele é mais importante do que eu, né? Eu vou fazer tudo isso para que, inclusive, eu possa proclamar as suas obras. Eu volto o meu olhar para Ele e eu entendo, né? Ele é muito maior, a Ele eu devo a minha vida, eu devo viver para Ele e não para mim, eu devo buscar a agenda do reino dEle e não a minha agenda, eu devo buscar os interesses dEle e não os meus interesses. Ele é o centro, é Ele quem deve ser exaltado. E aí o que acontece conosco? Ele nos sustenta e nos ampara. Jesus vai dizer em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e aquilo que nós necessitamos, nos será acrescentado. O salmista Davi, né, vai dizer no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus fala para nós, olhe para mim, se importe comigo, com o que eu digo, com o que eu falo para você fazer, não se esqueça, né, das minhas palavras, ponha a sua confiança em mim, que de você eu cuido. De você eu cuido. Eu ouvi uma vez de um pastor, algo muito interessante, a Bíblia nos ensina a chamar Deus de Pai, né? E essa é algo tão precioso, tão profundo, aqueles que são pais, com certeza entendem, todos aqui, né? Pais ou mães, vão entender mais do que eu, mas para mim fica muito já clara essa visão. Precisa o seu filho, a sua filha chegar para você e dizer assim, pai ou mãe, eu estou com fome, eu preciso comer, você não vai me dar comida? Às vezes a criança pode chegar e falar isso. Mas se ela não chegar e não falar, você vai deixar de dar o almoço ou o jantar para o seu filho ou para a sua filha? O pai e a mãe cuidam, não é porque o filho merece, não é porque o filho faz alguma coisa, não é porque ele tem a iniciativa ou porque ele faz algo em troca. Cuida porque é o seu dever e porque é o seu amor e o seu prazer fazer isso. Agora imagina, né, como Jesus fala, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagine o nosso Pai Celestial. Vocês acham que vocês vão pedir um peixe e Ele vai dar uma pedra para vocês? Se vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, confie nele, descanse nele, olhe para Ele. Você vai passar por crise? Vai. Nós vamos passar? Vamos sofrer, vamos ter problemas, vamos passar por crises, inclusive existenciais, crises espirituais, momentos que nós achamos que Deus não está conosco. Existem vários salmos que falam isso, né? Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Mas sempre que tem esse tipo de indagação, né, o salmo nunca termina assim, isso que eu acho maravilhoso. Como nesse, ele fala que ele quase tropeçou, que ele tinha inveja dos que prosperavam, dos ímpios, mas não termina assim. Até que eu entrei no santuário e olhei de volta para Deus. E aí o meu coração foi transformado. Então, para mim, bom é estar junto com Ele. E eu gostaria de orar nesse momento. Eu gostaria de apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Eu sei que isso deve falar com o seu coração, espero que fale porque fala o meu coração. Não há palavra que tem poder de transformação nas nossas vidas, senão a palavra de Deus. E é tempo, então, de nos voltarmos para Ele e de pedirmos isso para Ele. De falarmos, Senhor, eu quero ser como Asaf. Às vezes eu sou como Asaf no que diz respeito à falha, à dificuldade, à minha fraqueza, à minha pequenez, e às vezes eu não consigo permanecer firme. Mas eu quero que, eu gostaria, Senhor, de experimentar. E se hoje eu vivo um momento de crise, eu posso experimentar nessa noite esse até que. Pode ser que até agora, né, até uma hora atrás, né, 1h30 atrás, antes da gente chegar aqui na igreja, pode ser que você estava olhando para a sua crise, pode ser que você estava olhando para o seu problema, ou permitindo que isso incomodasse o seu coração. Mas agora, pode ser o até que eu olhei para o Senhor. E aí eu senti esse cuidado de Deus na minha vida. Eu gostaria de convidar você a orar nesse momento, se você puder fechar os seus olhos. E eu convido você a apresentar então a sua vida diante de Deus. Fale das suas dores, fale da sua aflição, fale do seu sofrimento, fale de tudo aquilo que você está pensando. O mais bonito da Bíblia é que a gente vê que o salmista não tem dificuldade em expressar isso para Deus. O salmista fala, ele não fica parado. E nós temos toda a liberdade de falar, porque Deus é o nosso Pai.
E saiba que Ele está olhando para você, ouvindo a sua oração, recebendo a sua oração e fazendo a mesma coisa que Ele fez naquele dia. Não sei se foi numa tarde, numa manhã, mas que Ele fez no coração de Asaf. Retornando ao seu coração a confiança, a alegria, essa expectativa de estar com Ele, essa compreensão de que nada nesse tempo se compara àquilo que está reservado para nós. E que possamos sair daqui transformados. Oremos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pelo Teu amor. Agradecer porque somos lembrados dessa verdade, de que o Senhor não nos desampara. Deus, muitas vezes nós fazemos realmente isso. Eu sei, Silas, muitas vezes, ó Deus, quando tiro os meus olhos do Senhor, tenho esse mesmo tipo de sentimento, de que o Senhor não está talvez vendo, de por que o Senhor está permitindo, e fazemos muitas vezes comparações com outras pessoas, mas nessa noite o Senhor nos chama a olhar novamente para o Senhor e a renovar então as nossas forças, a nossa fé, o nosso coração na Tua presença. Então pedimos a Deus que essa noite seja um tempo de renovação, de transformação nos nossos corações. Ó Deus, que saiamos daqui realmente transformados, mais agradecidos, mais alegres, mais leves, mais confiantes, mais tranquilos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Ó Deus, nos ajuda para que isso seja uma realidade. Eu peço por cada um aqui dos meus irmãos e irmãs que estão orando. Eu peço por aqueles que estão agora também assistindo essa gravação e também estão orando e no mesmo espírito estão colocando isso diante do Senhor. Que a Tua boa mão, ó Deus, desça um pouquinho mais sobre as nossas vidas. Que sintamos, ó Deus, a Tua presença, o Teu poder. E experimentemos assim dessa transformação do Senhor. Nos ajuda, Deus, para que continuemos caminhando com os nossos olhos voltados para o Senhor. Que, como Paulo diz, nos esqueçamos daquilo que para trás fica e que prossigamos então para Jesus Cristo, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. E para que tudo que fizermos nessa vida, Deus, aponte para o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor eternamente. E viveremos plenamente o que o Senhor tem para nós. Tudo isso, ó Deus, nós Te pedimos e oramos com muita gratidão nos nossos corações e fazemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.